Graça e paz de Cristo. Nós estamos fazendo a leitura do devocional Uma Vida com Propósitos. Um devocional que tem a duração de 40 dias. Nesse devocional, o pastor Rick Warren, que escreveu esse devocional, separa 40 dias para nos revelar por que, afinal de contas, você está aqui na Terra. E ele fala nos primeiros 7 dias do devocional do porquê nós estamos aqui na Terra. No dia 1, tudo começa com Deus. No dia 2, você não é um acidente do acaso. Por mais que você pense que você é um acidente, você não é. Você foi projetado por Deus. No dia 3, o que dirige a sua vida? No dia 4, fomos criados para sermos eternos. É por isso que todos nós nos preocupamos com a vida após a morte. No dia 5, entendendo o ponto de vista de Deus a respeito da vida. E no dia 5 ele fala que, no ponto de vista de Deus, a vida é um teste, por isso todos nós passamos por provas. A vida é um cargo de confiança. Deus deu dons, habilidades e talentos para todas as pessoas e cada um de nós é responsável por exercer bem esse cargo de confiança, usando os nossos dons, talentos e habilidades para o bem. No dia 6, o terceiro ponto de vista de Deus. A vida é uma atribuição temporária. Nós vivemos passando pelos nossos testes, usando os nossos dons, as nossas habilidades e as nossas capacidades apenas por um tempo. A nossa vida, ela tem um tempo limitado. Ela é uma atribuição temporária. E se a vida é uma atribuição temporária, nós devemos dedicá-la para o caminho certo. Honrar e dar glória a Deus. No dia 7, nós lemos sobre a razão de tudo. E no dia 7, nós lemos que a razão de tudo são 5 razões. A primeira razão, nós temos como primeiro propósito dar glória a Deus com a nossa vida. O segundo propósito, nós temos como o propósito número 2 é que você foi formado para fazer parte da família de Deus. O propósito número 3 é que você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. O propósito número 4, você foi moldado para servir a Deus. E o propósito 5, você foi feito para uma missão. Então, ele trata desses 5 propósitos no livro. E nós estamos hoje no dia 13, a adoração que agrada a Deus. Então nós já fizemos a leitura do dia 1 até o dia 7, que eu acabei de falar rapidamente sobre todos eles. Afinal de contas, por que estou aqui? Nós já lemos o dia 8 até o dia 12 e hoje nós vamos ler o dia 13. E amanhã nós vamos terminar os 7 dias desse primeiro propósito, o propósito número 1. Você foi planejado para agradar a Deus. Então, vamos começar a ler aqui o dia 13, a adoração que agrada a Deus. Isso está relacionado ao plano para o qual nós fomos criados, agradar a Deus. Então nós temos uma forma certa de adorar a Deus. Existe a adoração que agrada a Deus. Vamos ler sobre isso hoje. Dia 13, a adoração que agrada a Deus. Versículo diz assim: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Aqui do lado tem um QR Code e eu vou aumentar aqui a tela para esse QR Code porque esse QR Code ele tem um vídeo que foi criado pela equipe do autor do livro, que é o pastor Rick Warren,
em que ele fala a respeito do devocional de hoje, do dia 13. Você pode apontar a câmera do teu telefone celular, copiar esse QR Code e você vai ter acesso ao vídeo que foi preparado pelo próprio autor do livro sobre esse dia 13 do devocional, a adoração que agrada a Deus. Feito isso, vamos começar aqui a leitura do dia 13. Deus quer você por inteiro. O Senhor não quer apenas uma parte de sua vida. Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou nas sobras de seu tempo e de seu dinheiro. Ele deseja sua total devoção, não migalhas de sua vida. Vamos lembrar que Deus ofereceu Jesus, o próprio Filho, para morrer em nosso lugar. Ele deu o que ele tinha de melhor para nós. Certa vez, uma samaritana tentou argumentar com Jesus sobre o melhor momento, lugar e forma de adorar. Jesus respondeu que essas questões externas não tinham importância. Onde você adora não é tão importante quanto por que você adora e quanto de você mesmo se oferece a Deus quando adora. Existe a forma certa e a forma errada de adorar. A Bíblia diz: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. Hebreus capítulo 12, versículo 28. O tipo de adoração que agrada ao Senhor apresenta 4 características. A primeira característica: Deus se agrada quando nossa adoração é conforme a verdade. As pessoas frequentemente dizem: gosto de pensar em Deus como, e então descrevem o tipo de Deus que gostariam de adorar. Mas não podemos simplesmente criar uma imagem pessoal de Deus, confortável e politicamente correta, e então adorá-la. Isso é idolatria. A adoração deve ser fundamentada na verdade das Escrituras, não em nossas opiniões a respeito de Deus. Jesus disse à samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. João capítulo 4, versículo 23. Adorar em verdade significa adorar a Deus tal como ele é verdadeiramente revelado na Bíblia. Segunda característica da adoração que agrada a Deus. Deus se agrada quando nossa adoração é sincera. Quando Jesus diz que devemos adorar em espírito, ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito. Feito à imagem de Deus, somos um espírito que habita um corpo, e Deus concebeu esse espírito para que se comunicasse com ele. A adoração nada mais é que o seu espírito reagindo ao Espírito de Deus. Quando Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, está querendo dizer que a adoração deve ser genuína e sincera. Não se trata de apenas usar as palavras corretas. Você deve realmente querer dizer o que diz. O louvor sem sentimentos não é louvor. Em absoluto, não passa de um insulto a Deus. Quando adoramos a Deus, ele olha para além de nossas palavras, a fim de ver a atitude de nosso coração. A Bíblia diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7b. Uma vez que a adoração implica regozijar-se em Deus, é necessário que suas emoções estejam envolvidas. Regozijar
significa gozar de novo. Então significa alegria dobrada. Então, quando o texto fala assim, uma vez que a adoração implica regozijar-se em Deus, é necessário que suas emoções estejam envolvidas, ou seja, nós temos de ter a alegria dobrada quando estamos adorando a Deus. O Senhor lhe deu emoções para que você possa adorá-lo com intensidade, mas elas devem ser genuínas, não fingidas. Deus odeia a hipocrisia. Ele não quer exibicionismo, fingimento ou falsidade na adoração. Ele deseja amor sincero e verdadeiro. Aqui nós temos o destaque para essa frase aqui. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Nela usamos o coração e a mente. Quando ele fala que a adoração é profundamente doutrinária, está dizendo que é profundamente baseada nas Escrituras. Nós lemos as Escrituras e sabemos o que Deus deseja. Por exemplo, Deus fala nas Escrituras que para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Então, aprendemos pela leitura das Escrituras que Deus ama aqueles que obedecem à palavra e que Deus valoriza mais a obediência do que grandes ofertas. Não que as ofertas não tenham seu valor, elas têm, mas é necessário ter a obediência juntamente com um coração sincero no oferecimento das ofertas. Prosseguindo aqui, podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. Logicamente, só a sinceridade não é suficiente, pois você pode estar sinceramente errado. É por isso que tanto o Espírito quanto a verdade são necessários. A adoração deve ser conforme a verdade e genuína. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Nela, usamos o coração e a mente. Foi essa frase que nós acabamos de ler ali no destaque. Hoje em dia, muitas pessoas acham que ser comovido por uma música é o mesmo que ser tocado pelo Espírito Santo, mas são coisas diferentes. A verdadeira adoração acontece quando seu espírito responde a Deus, não a uma melodia. Na verdade, algumas canções introspectivas e sentimentais impedem a adoração, pois retiram a evidência de Deus e a transferem para nossos sentimentos. Sua maior distração na adoração é você mesmo, seus interesses e preocupações com o que os outros pensam a seu respeito. Os cristãos discordam com frequência da forma mais apropriada ou genuína de louvar a Deus, mas essas discussões normalmente refletem apenas diferenças de formação e de personalidade. Muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia, entre elas confessar, cantar, colocar-se de pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumentos musicais e erguer as mãos. Veja Salmos 7:17, 149:3, 153, Esdras 3:11, Neemias 8:6, Hebreus 13:15. O melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa seu amor por Deus, baseado na formação e na personalidade que ele lhe deu. Meu amigo Gary Thomas observou que muitos cristãos parecem emperrados em uma adoração rotineira, uma rotina insatisfatória, em vez de viver uma empolgante amizade com Deus. Isso ocorre porque se obrigam a utilizar métodos devocionais ou estilos de adoração
que não se ajustam à maneira especialmente concedida por Deus a cada um. Gary raciocinou: se Deus propositadamente nos fez todos diferentes, por que deveríamos todos amar a Deus da mesma forma? Lendo obras cristãs clássicas e entrevistando cristãos maduros, Gary descobriu que os cristãos têm utilizado caminhos variados há 2000 anos para desfrutar intimidade com Deus. Ao ar livre, estudando, cantando, lendo, dançando, criando obras de arte, servindo outras pessoas, sendo solidários, desfrutando da comunhão e participando de dezenas de outras atividades. Em seu livro Sacred Pathways, Caminhos Sagrados, o Gary identifica 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. Os naturalistas são mais motivados a amar a Deus ao ar livre, em ambientes naturais. Os sensitivos amam a Deus com os sentidos e apreciam belos cultos de adoração que envolvem a visão, o paladar, o aroma e o toque, não apenas a audição. Os tradicionalistas aproximam-se de Deus por meio de rituais, liturgias, símbolos e estruturas rígidas. Os ascetas preferem amar a Deus na solidão e com simplicidade. Os ativistas amam a Deus pelo confronto com o mal, combatendo a injustiça e trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor. Os misericordiosos amam a Deus demonstrando seu amor a outros e suprindo as necessidades deles. Os entusiastas amam a Deus com celebrações. Os contemplativos amam a Deus por meio da adoração. E os intelectuais amam a Deus ao estudá-lo, isto é, fazendo uso da mente. Não há um modelo único de aproximação para adorar e desenvolver amizade com Deus. Uma coisa é certa: você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Deus quer que você seja você mesmo. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. João capítulo 4, versículo 23, parte B. Vamos voltar aqui porque tem uma frase de destaque aqui, em que ele fala: o melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa o seu amor por Deus. Como nós vimos aqui, existem várias formas das pessoas adorarem a Deus. Qual é o melhor estilo para cada um de nós? É aquele que mais genuinamente representa o nosso amor por Deus. Existem várias formas de adorar a Deus, como nós acabamos de ler aqui. Terceira forma de agradar a Deus. Deus, então, primeiro, Deus se agrada da adoração verdadeira, da adoração sincera, e agora Deus se agrada quando nossa adoração é meditativa. A ordem de Jesus: ame o Senhor de todo o seu entendimento, é repetida 4 vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada de cantorias indiferentes, preces superficiais com frases feitas ou exclamações corriqueiras como "Louvado seja o Senhor", pois indicam que não conseguimos pensar em nada melhor para dizer no momento. Se a adoração for superficial, não terá valor algum. Você deve envolver sua mente. Jesus chamou vãs repetições as orações indiferentes. Mateus capítulo 6, versículo 7. Até mesmo expressões bíblicas podem se tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado quando, então, deixamos de pensar no significado. É bem mais fácil utilizar chavões ao adorar que fazer um esforço para honrar a Deus
com palavras originais. É por isso que o encorajo a ler diferentes traduções e paráfrases da Bíblia. Isso ampliará suas expressões de adoração. Tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado ou amém. Em vez de dizer, eu só quero louvá-lo, faça uma lista de sinônimos e use palavras novas como admirar, respeitar, valorizar, reverenciar, honrar e apreciar. Além disso, seja específico. Se alguém falasse com você e repetisse 10 vezes eu te louvo, você provavelmente pensaria: por que motivo? Você preferiria ouvir 2 elogios específicos a dezenas de generalidades imprecisas. Deus também. Outra ideia é fazer uma lista dos diferentes nomes de Deus e concentrar-se neles. Os nomes de Deus não são casuais. Eles revelam diferentes aspectos de seu caráter. No Antigo Testamento, Deus se revela progressivamente a Israel, atribuindo novos nomes a si mesmo, e ele nos orienta a louvar seu nome. Deus também quer que nossas reuniões com a comunidade cristã sejam ponderadas. Paulo dedica a isso todo o capítulo 14 de 1 Coríntios e finaliza: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. A esse respeito, Deus insiste em que nossos cultos sejam compreensíveis aos não cristãos, quando estes estiverem presentes em nossas reuniões de adoração. Paulo observa: se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 16 e 17. Ser cuidadoso ao tratar com os não cristãos que visitam o culto é uma ordem bíblica. Desprezar essa ordem é tanto um ato de desobediência quanto de crueldade. Agora, a quarta forma de agradar a Deus. Então ele falou com sinceridade, em verdade, de forma meditativa, e agora Deus se agrada quando nossa adoração é prática. A Bíblia diz: apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por que o corpo? Porque o Senhor não diz. Por que o Senhor não diz: apresentem o seu espírito? Porque sem o corpo você não pode fazer nada neste planeta. Na eternidade você irá receber um corpo novo, aperfeiçoado e aprimorado. Mas enquanto estiver neste mundo, Deus diz: dê-me o que você tem. Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Você já ouviu pessoas dizerem: não poderei participar da reunião desta noite, mas estarei com vocês em espírito. Você sabe o que isso significa? Nada. É inútil. Enquanto você estiver neste mundo, seu espírito só poderá estar onde seu corpo estiver. Se seu corpo não está lá, você também não está. Na adoração, devemos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Normalmente associamos o sacrifício com algo morto, mas Deus quer que você seja um sacrifício vivo, que você viva por Ele. Entretanto, o problema com o sacrifício vivo é a possibilidade de ele fugir sorrateiramente do altar, o que muitas vezes acontece. Cantamos: ó cristãos, avante, no domingo, e na segunda batemos em retirada e voltamos ao nosso velho modo de vida. No Antigo Testamento, Deus se agradou de diversos sacrifícios de adoração, pois profetizavam o sacrifício de seu Filho por nós na cruz. Hoje, Deus também se agrada de sacrifícios de adoração diferentes: ação de graças, louvor,
humildade, arrependimento, oferta em dinheiro, oração, serviço aos outros e ajuda aos necessitados. Veja Salmos 50, 14, 51, 17, 54, 6, 141, 2, Marcos 12, 33, Romanos 12, 1, Filipenses 4, 18, Hebreus 13, versículos 15 e 16. A verdadeira adoração implica um custo. Davi sabia disso e afirmou: Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Segundo Samuel 24, 24. Um dos custos que a adoração tem para nós é o egocentrismo. Não se pode louvar a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. Você não adora para ser visto pelos outros ou para agradar a você mesmo. Ao adorar, você deliberadamente muda o foco da atenção para Deus. Quando Jesus diz: ame o Senhor de todas as suas forças, ele chama a atenção para o fato de que adorar exige esforço e energia. Nem sempre é conveniente ou confortável, e às vezes a adoração é mero ato de força de vontade, um sacrifício voluntário. A adoração passiva é um paradoxo. Quando você louva o nome de Deus, mesmo sem vontade, quando sai de sua cama para adorá-lo, cansado, quando ajuda outros que estão esgotados, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. Isto é agradável a Ele. Matt Redman, líder de adoração da Inglaterra, conta como seu pastor ensinou para a igreja o verdadeiro significado da adoração. Para mostrar que a adoração é mais que música, ele proibiu todos os cânticos por um período de tempo, até que eles aprendessem a adorar de outras maneiras. Ao fim daquele período, Matt escreveu a clássica canção Heart of Worship, a essência da adoração. Trarei a ti mais do que uma canção, pois uma canção em si mesma não é o que tens pedido. Tu buscas por algo além das aparências. Tu sondas o meu coração. A essência da questão é uma questão do coração. Voltando aqui um pouco, nós vemos que ele colocou esse destaque nessa frase. A verdadeira adoração tem suas raízes na palavra de Deus. Então ele está dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é que mostra como que é a verdadeira adoração. E o que nós lemos hoje, de tudo que nós lemos hoje aqui nesse texto, é que a verdadeira adoração, ela ocorre quando ela acontece em verdade, quando ela é sincera, quando ela é meditativa. Nós meditamos, refletimos. Eu vou fazer essa oferta para Deus porque eu quero agradecê-lo porque eu recebi essa bênção que Ele me deu. Quando você faz as coisas sabendo o que está fazendo. Quando você canta um cântico na igreja e você está prestando atenção na letra. Cada palavra que você está cantando, você está ali entendendo que você está louvando a Deus. Quando você está estudando a Bíblia, meditando nela, você está realmente focado em o que esse texto ensina para mim a respeito da adoração a Deus. Então existem várias formas quando você para olhar o céu e pensar assim, como o céu é lindo. Foi Deus que criou isso. Você está ali contemplando as coisas que foram criadas por Deus, lembrando dele. Isso também é uma forma de adorá-lo. Mas você precisa estar sempre com o seu espírito. Você precisa estar 100% realmente naquele ato de adoração a Deus. Então a verdadeira adoração tem as suas raízes na palavra de Deus. E o que nós lemos hoje é justamente sobre as 4
4 requisitos de uma adoração verdadeira. Agora, para as tarefas. Dia 13. Pensando sobre meu propósito de vida. Todo final do devocional ele coloca 3 tarefas. Um tema para reflexão, um versículo para memorizar e uma pergunta para meditar. Então, o tema para a reflexão de hoje: Deus me quer por inteiro. Como nós lemos no texto de hoje, a nossa adoração precisa ser sincera, em verdade, meditativa, né? Nós temos que meditar naquilo que nós estamos fazendo e nós temos que nos entregar por inteiro para Deus. Deus, ele quer que nós estejamos presentes no corpo, na alma e no espírito. E uma questão dessa leitura que nós fizemos hoje, que eu achei interessante, é que ele fala: eu vou estar com vocês em espírito no culto. Tem muitas pessoas nos dias atuais que dizem: eu não preciso ir em nenhuma igreja, eu não preciso participar de nenhuma reunião, porque eu mesmo posso ler a Bíblia sozinho e sempre adorar a Deus sozinho. Então fica aqui uma questão para debate. Ele fala o quanto é importante nós entregarmos o nosso corpo, porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós estamos presentes aonde o nosso corpo está. Então, fazer parte de cultos, de um corpo de Cristo, também é uma forma de nós fazermos um sacrifício, mesmo quando nós somos ascetas. O que são ascetas? Asceta é aquela pessoa que gosta de ficar sozinha. É aquela pessoa que tem uma tendência a: eu vou ficar em casa, vou abrir a Bíblia, vou ficar lendo, e a pessoa ora e ela lê a Bíblia realmente focada em Deus. Mas mesmo você que tem esse perfil de personalidade que é mais asceta, separar pelo menos um dia para estar em uma igreja, para se sentar num templo, reunido com outras pessoas, é um desafio para você. Então você faz um sacrifício e fala assim: vou estar um pouco para participar dos cultos, para cantar com a igreja e não ficar apenas no estudo da Bíblia. Existem 9 formas de adoração, como nós lemos aqui. Então, talvez você seja mais do perfil intelectual, que lê e faz essas coisas, mas é importante você interagir e estar também oferecendo como sacrifício vivo a sua participação numa reunião, em célula, em grupos, para que você possa também dividir aquilo que você estudou quando você estava ali sozinho, meditando na palavra de Deus. Essa fica como uma reflexão, que existe importância no culto público, no culto com a igreja. Até porque a igreja é um corpo, o corpo de Cristo. Deus me quer por inteiro. E uma outra coisa é que a adoração é para Deus. Então, quando nós adoramos a Deus apenas na forma que nós entendemos, aquilo que é melhor e mais confortável para nós, e não fazemos um sacrifício, nós talvez não estejamos adorando a Deus por inteiro. Como Rick Warren citou, Davi disse: não oferecerei sacrifícios para Deus que não me custem nada. Então, adorar a Deus, entender que a adoração a Deus ocorre de várias maneiras. Outra coisa que nós entendemos aqui na leitura de hoje é isso, né? Que a adoração a Deus ocorre de várias maneiras. Pela leitura, pelos cânticos, pela dança, pelo serviço, de realizar trabalho voluntário, de atender outras pessoas. Existem várias maneiras de adorar a Deus. Nós precisamos adorar a Deus no máximo com toda a nossa força. Como disse o versículo que nós lemos no começo da meditação de hoje, do dia 13. Ame a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com tudo o que você é. Então, Deus me quer por inteiro. Agora o versículo para memorizar: amá-lo de
todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Marcos capítulo 12, versículo 33. E a pergunta para meditar: o que agrada mais a Deus neste momento? Minha adoração pública ou minha adoração em particular? O que farei a esse respeito? Então pense a respeito desse assunto. O que agrada mais a Deus? Que você faça a sua adoração na sua casa ou que você faça adoração pública? Essa é a meditação do dia 13. Deus abençoe, hoje e sempre. Amém.